Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência, mais uma vez aqui na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Encontro de todo sábado aqui no canal 22.1, sempre ao meio-dia. Saúde em Evidência é o consultório na sua casa, trazendo dicas e orientações importantes na área da saúde. Começo falando para você dos nossos apoios. Conosco a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você, todo sábado ao meio-dia e também com a reprise toda quinta às 8 da noite no canal N2 Educação. Você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TVLW e também pelo nosso site www.tvlw.tv.br. Conosco hoje a doutora Cristiane Marcela. Ela é pediatra e é professora de habilidades médicas aqui da Faculdade de Medicina do Sertão. É nossa entrevistada da edição de hoje do Saúde em Evidência. Doutora, muito obrigado. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, obrigada a vocês também. Vamos tentar esclarecer algumas coisinhas hoje, né? Coisa boa. Vamos falar a respeito de aumento da Covid-19 nos jovens. Um tema preocupante. Nós estamos vendo aí as UTIs lotadas cada vez com pessoas mais jovens. E, doutora, a gente vai acompanhar um VT que vai apresentar o tema com o nosso programa de hoje. Vamos lá, vamos acompanhar. Se no ano passado a maior preocupação era com a evolução da Covid-19 em idosos, em 2021 são os mais jovens que estão no centro das atenções. A doença mudou e a gente precisa também entender essas mudanças e mudar também, entender que ninguém está livre de ter uma doença mais grave e evoluir, inclusive para o óbito. Em São Paulo, durante a primeira onda da pandemia, 80% dos leitos de UTIs eram ocupados por idosos ou portadores de comorbidades. Agora, 60% das vagas são ocupadas por pessoas de 30 a 50 anos, a maioria sem doença prévia. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira aponta que houve alta de 17% nos pacientes com até 40 anos em unidades de terapia intensiva. O avanço da variante de Manaus, a P1, que é a dominante em todo o país, vem aumentando o tempo de internação hospitalar e ainda agrava rapidamente o quadro de saúde dos pacientes. Em apenas 24 horas, muitos jovens já precisam de intubação. Eles estão em número maior e eles têm chegado às UTIs mais graves. Eles necessitam de mais suportes, ventilação mecânica, diálise. Para atender essa demanda, os hospitais de São Paulo passaram a realizar mais exames para determinar o diagnóstico. Mais 2 exames, que é a ureia e da creatinina, o que nos permite identificar uma disfunção renal, que é um dos sintomas da Covid-19. E aí, dessa maneira, a gente poderia identificar os pacientes que vão, 5, 6 dias depois, agravarem e passamos a tratá-los de forma precoce. Os cientistas já sabem que a variante de Manaus também é mais transmissível. Por isso, os profissionais de saúde insistem no isolamento social e na proteção individual. Se puder usar máscaras mais filtrantes, que a gente chama peça facial filtrante, do tipo 2, a PFF2 é mais que 95% de filtragem. E se você coloca uma cirúrgica e uma de tecido por cima, aproxima de 90% de filtragem. Então, também é muito bom. Bem, doutor, eu gostaria da sua opinião a respeito disso. A gente lembra que no começo da pandemia era falado com relação aos grupos de risco, idosos, pessoas com comorbidades, e a gente está vendo aí, como o VT apresentou, jovens cada vez mais ocupando os leitos de UTI. Queria que a senhora comentasse sobre esse assunto. Veja só, o que foi que aconteceu, né? Todo mundo, naquele primeiro momento, a gente estava mais preocupado em resguardar os idosos, resguardar as crianças, né? Porque as crianças, no final das contas, terminaram sem ir para as escolas. E os idosos também, a gente ficou dizendo, não, está com pressão alta, está com diabetes, então não pode ter contato, porque a gente via, a princípio, que as pessoas que mais morriam eram eles. Certo? E não tinha a gente, na verdade, eu vou dizer uma coisa, até agora a gente não sabe muita coisa de coronavírus, porque é uma doença que ela está crescendo e ela está desenvolvendo de uma forma que a gente não tem como ter, assim, garantir para vocês que não vai acontecer nada, que essas vacinas elas são 100% eficazes.
entendeu? E que, além de tudo, encorajar as pessoas a ficar andando sem máscara. Porque você vê, você tem que tomar a vacina e ficar andando com máscara, certo? E continuar os cuidados de limpeza, disso tudo. Então, o que foi que aconteceu? Quando a gente baixou a guarda, viu que os casos estavam diminuindo, as pessoas começaram a frequentar festas, ambientes, e aí os jovens começaram a se contaminar, entendeu? Não houve o resguardo, entendeu? O pessoal estava fazendo festas clandestinas, estava tendo, como eu posso lhe dizer, a maior parte das pessoas que estavam frequentando não eram os idosos, eram os jovens. Porque disse, eu não vou pegar, então vida louca, né? Eles estavam fazendo o que eles queriam. E, assim, as crianças também começaram a ter um aumento também nos últimos tempos. Mas o que eu vejo mais, a maior parte, são crianças que têm alguma comorbidade, que está sendo mais... são os casos mais graves. Esse afrouxamento nas questões de distanciamento e as medidas corretas de segurança, usar máscara, como a senhora citou, o álcool gel também. Além disso, as variantes que surgiram, elas foram determinantes também, né, doutora? Porque assim, eu assisti até um vídeo, depois eu posso até mandar para vocês, que era de um virologista, eu assisti até hoje ele, que ele diz assim, o que é a variante? A gente não tem a gripe, todo ano a gente vai ter que se vacinar de gripe, vai ser a mesma coisa para o Covid. Por quê? A gente vai ter uma seleção que não é uma seleção que vai ser natural. Por exemplo, quanto mais você faz essa abertura para não pegar a doença, certo? Para pegar a doença, na verdade, ou seja, não usa máscara, não fica usando o álcool em gel e não faz os cuidados com a sua própria vida, vai ocorrer uma replicação viral e essa replicação faz com que ocorram essas mutações. E essas mutações é que levam... Porque o Ministério da Saúde quer que diga que sejam variantes e não seja mutação. Só que... diferença, doutora, de variante para mesma mutação? coisa. Mesma coisa, né? É porque ela vai mudar vamos dizer assim, ela vai ficar mais forte e aí vai ser mais forte, vamos dizer assim, feita uma seleção natural. Ele até fala de Charles Darwin. Não sei se vocês se lembram da seleção natural. Quem termina ganhando é quem é mais forte. Então, o que acontece? Você pega... Tá ela lá. Então, tá com uma pessoa que é idosa. Então, ele tem a cápsulazinha da célula, e essa célula, o que é que vai acontecer? Ela tem várias proteínas. A vacina, ela trabalha em uma proteína daquela. Ou então no RNA mensageiro. O que é que vai acontecer? No que você vai trabalhar nela, vai sobrar as outras. E aquelas outras proteínas, elas podem mudar. No que ela muda, ele vai ficar mais resistente ao calor, porque o que foi que a gente aprendeu no começo? Que era mais importante, o calor era pior. E a gente não está vendo isso. Por quê? Porque eles mudaram a forma vamos dizer, a forma deles atacarem o organismo. Eles se adaptaram ao continente. Tanto que ainda é quente e ele está com uma variante horrorosa, né? É bem pesada mesmo. A presença desses jovens nas UTIs também foi sentida nos hospitais regionais, como aqui de Arco Verde, assim como outros hospitais em todo o estado de Pernambuco. Nós temos a nossa primeira participação nessa edição de hoje, que é do Dr. José Ivan, que é diretor médico aqui do Hospital Regional de Arco Verde. Ele fala a respeito da Covid-19 e acometer cada vez mais jovens nesse período e levá-los às UTIs. Dr. José Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago, e a todos que acompanham o Saúde em Evidência, um bom dia. E estamos aqui conversando mais uma vez sobre a pandemia, sobre essa situação toda que estamos vivendo. Aqui no Hospital Regional nós temos observado que a quantidade de pacientes que tem procurado continua realmente alta e atingindo pessoas mais jovens. Eu não digo pessoas muito jovens, mas na faixa a partir dos 30 anos de idade, nós temos tido uma procura razoável. Hoje na UTI nós temos alguns pacientes nessa faixa, entre 30 e 45 anos, nós temos pacientes internados. Na nossa UTI, que são 20 leitos, todos estão ocupados, mas são pacientes que vêm de todo o estado. Eu fiz uma relação aqui das cidades, nós temos pacientes, além de Arco Verde, lógico, e da região, nós temos pacientes de Caetés, de Saloá, Capoeiras, Alagoinhas,
Sertânia, Venturosa e várias outras cidades. Então, como os leitos são disponibilizados para a Secretaria Estadual de Saúde, então eles entram numa lista de espera e onde tem vaga, esses doentes são transferidos. E aqui nós estamos nessa rede online, e sempre que disponibilizamos uma vaga, sempre tem alguém que está esperando, e nós aceitamos de qualquer parte do estado. Mas está sob controle, o hospital está atendendo dentro do possível, não está havendo nenhum problema de superlotação, nenhum problema de medicação, graças a Deus estamos dando conta. Essa questão de medicação que está em falta em vários estados do Brasil, nós não estamos enfrentando isso, pelo menos no momento. Temos medicação para intubação, para sedação suficiente para atender. E aí é uma luta diária para a gente manter esse nível de atendimento. Mas, graças a Deus, estamos conseguindo e apostando que, com a vacinação, essa quantidade de pacientes diminua e que a situação comece a normalizar. No momento, estamos atendendo aqui todos, está sob controle e, realmente, como você perguntou sobre faixa etária, como eu disse, estamos observando uma procura um pouco maior de pacientes nessa faixa de idade. A partir dos 30 anos já temos. Crianças sintomáticas, sim, de sintomas de gripais, sintomas mais severos. Confirmados Covid, muito raro. 1 ou 2 crianças que eu lembro nos últimos dias. Mas é uma coisa preocupante que os pais têm que ter cuidado de se precaver. Então fica mais uma vez o pedido para que, apesar da vacina, todos tenham o maior cuidado com o Covid, distanciamento social, uso de máscara é fundamental, asseio sempre com álcool gel, água e sabão, não descuidar disso, porque até que tenhamos uma quantidade de vacinação suficiente para barrar a transmissão do vírus, isso leva tempo e isso demora. Então, precisamos sempre manter todo o cuidado. Bem, doutor, a gente viu aí a fala do doutor Zé Ivan com relação a essa questão da lotação dos leitos, e um dado interessante que ele deu agora no final, na fala dele, foi com relação às crianças, um público que a senhora conhece muito bem. Com relação a isso, essas crianças que estão chegando, que estão sintomáticas ou não, o que a senhora está vendo a respeito disso? Veja só, eu trabalho, pacientes que estão assintomáticos, eu não trabalho em emergência, né? Já faz uns 2 anos a 3 que eu não estou trabalhando mais com emergência. Mas, assim, quando a gente tem uma criança com suspeita de diarreia, com a suspeita de sintomas gripais, eu oriento, se o paciente for meu, eu oriento a fazer uma teleconsulta. E aí, dependendo do resultado, eu já oriento a fazer os exames, mas eu faço todo o acompanhamento desse paciente por telefone, a gente fica tentando se comunicar. Se houver necessidade, eu pego e deixo para ser atendido na hora que não tiver ninguém no consultório, para eu só ver essa criança, para não ter perigo de contaminar outras pessoas, sabe? Geralmente, se for meus pacientes, eu faço isso. Geralmente, e assim, se você for para uma consulta no consultório, você tem que ver que, se você não se resguarda, você também tem que pensar nos outros, entendeu? Porque se você chega lá, você vai ver que lá no consultório tem idoso, tem outras crianças que podem se contaminar e utilizam o banheiro. Então, assim, tem que ter o cuidado. Não chegar e dizer, porque eu já escutei paciente chegar lá no consultório e dizer: ah, doutora, eu estou com Covid. Eu quase que morro, porque os pais, eles têm que ter a responsabilidade. E aí fica lá, e não disseram e omitiram na hora da consulta, entendeu? Isso assim, se eu nunca tive Covid, eu tomei a vacina, fiz agora os exames e não deu, eu já fiz as 2 vezes a vacina, na verdade, e deu anticorpos neutralizantes. Ou seja, eu não tenho, vamos dizer, nesse momento, uma imunidade eficaz para o Covid. Então, eu tenho uma mãe em casa, tenho minha filha em casa, então, se eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros. Então, sempre, se tiver qualquer coisa, o ideal seria tentar ir para a emergência, mesmo que vocês não queiram. Mas, se a criança estiver cansada, se a criança estiver tossindo, tem que ir para a emergência. Porque o pessoal diz assim: não pode ir para a emergência, porque tem medo de se contaminar. E se ele estiver contaminado? Como é que a gente vai saber? Né? E a outra coisa também que eu vejo, aí eu tento fazer esse monitoramento, vejo a saturação da criança quando ela vem no horário mais reservado, como eu falei para você, e aí a gente tenta.
no começo, a gente não sabia de muita coisa. Então, eu já tive problemas assim com o paciente que chegava e falava assim, mas você disse com certeza que esse exame não era de Covid. E depois de 2 meses, o menino positivou para Covid. Eu disse, eu não falei com certeza. Toda semana tem trabalhos novos. Eu sempre falo. Toda semana há uma mudança muito grande no comportamento do Covid. Tanto o que a gente sabia 1 ano atrás? Que a gente ia morrer. Todo mundo ia morrer. Se tivesse pressão alta, ia morrer. Não era assim? Foi um caos total. Né? Ia ser um caos total. Aí, no começo, todo mundo teve medo. Todo mundo começou a ter medo. Aí, quando viu, mas eu não vou morrer, não. Agora não está na hora de Jesus me chamar, não é assim? Aí, na hora, a pessoa não... Aí, o que foi que aconteceu? Eles começaram a afrouxar. E aí, o que acontece? Você não começou a ter as pessoas começaram há 1 ano atrás, meu consultório, eu nunca trabalhei com horário, eu tive que botar horários fixos para o atendimento. E aí o que foi que aconteceu? Eu só atendo paciente que for de rotina, entendeu? Tudo isso você tinha que mudar. Aí o que acontece? Tu leva teu filho para um ambiente que teoricamente não é uma emergência. Emergência, você tem o risco de você se contaminar. Mas e se seu filho já estiver contaminado, né? É complicado. Aí tem que ter... Aí eu faço um monitoramento, a gente vê tudinho. Eu não peguei nenhum paciente que teve Covid e que ficou em UTI. Todos os que eu peguei e atendi, geralmente, eles tiveram uma boa evolução. Isso eu fiquei acompanhando e algumas vezes eu tive contato com ele mesmo. Mas... tem paciente que tem Covid, as crianças, pelo menos o que foi que eu vi. Eu soube que o Barão de Lucena estava muito lotado, umas 2 semanas atrás, e os casos estavam aumentando muito. E, geralmente, era gestante e bebezinho, o bebezinho da gestante, que isso aqui estava acontecendo. Porque a imunidade dessas pessoas não tão legal, né? E as crianças que tinham doenças prévias. E tinha também crianças ígidas, mas era uma quantidade menor. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela sua companhia, pela sua audiência. Todo sábado ao meio-dia, aqui na tela do canal 22.1. Sempre lembro a você dos nossos apoios. Conosco a AESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde e Evidência para você. Lembro, para você acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram da TV LW, curta, comente, compartilhe e acompanhe também os programas Saúde em Evidência no nosso site www.tvlw.tv.br. Doutora Cristiana, a gente tem mais uma participação nesse programa de hoje. A gente vai acompanhar agora a fala do Dr. Paulo Valença. Ele é pneumologista, vai falar um pouco a respeito também dessa questão da Covid acometer cada vez mais pessoas jovens. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago, e a todos que acompanham o Saúde em Evidência.
Hoje eu vou dizer algumas palavras sobre um tema extremamente importante e bem contemporâneo, que é sobre a Covid-19 em pessoas jovens que estão ainda fora da faixa de vacinação. São aqueles jovens que têm abaixo de 40 anos, que não estão ainda dentro da faixa de vacinação. Um dia vai chegar, a gente não tem essa previsão, mas é importante que eles aguardem essa vacinação e que essa vacinação, quando chegar, vai dar proteção a eles em relação a que eles, se adoecerem da Covid-19, eles deverão ter a doença de forma mais amena. Agora, enquanto a vacina não chega, o que é que os jovens devem fazer? Eles devem se proteger como todos estão se protegendo. Usar máscara, não aglomerar, evitar exposição maior, individual e exposições coletivas, porque a doença está aí, está presente, e nem tão cedo nós vamos nos livrar do vírus aqui na nossa comunidade. Infelizmente, é uma doença, é uma pandemia, e como o nome diz, pandemia, está em todo o mundo, e nem todos vão estar livres da doença. Quem tomar vacina vai ter uma maior proteção, com menor possibilidade de adoecimento de forma grave. Às vezes até evita de chegar na UTI. Então, é importante que se mantenham todos os cuidados de prevenção enquanto aguardamos a chegada da vacinação. Bem, doutor, o doutor Paulo falou aí a respeito da questão dos cuidados. Nunca é demais lembrar, né? E eu queria tocar num assunto também com a senhora, para aproveitar essa fala do doutor com relação aos jovens procurarem esses tratamentos e os cuidados médicos cada vez mais tardiamente. Isso também é um fator que faz com que eles cheguem a esse ponto de irem para a UTI? Porque o que acontece, né? O jovem, ele em si, ele tem aquela coisa assim, não, eu não vou agora. Aí demora também. O que a gente vê muito na parte, eu estou dizendo da parte de pediatria e de alergia, que eu faço, né? Você pega o adolescente, a gente tem que ter todo o cuidado com a asma do adolescente. Porque, às vezes, ele está cansado e ele não diz para os pais. Ele fica escondendo os sintomas. E aí a gente sabe que as asmas mais graves são as asmas de adolescente, porque eles começam a se esconder. E quando chega, já vai direto para um UTI, porque ele fica guardando aquilo ali. Então, o fato dos jovens demorar também é o medo de achar que é Covid e ser privado de algumas coisas. Isso aí também pode acontecer, né? E, principalmente, o adulto jovem. Isso aí também acontece. Isso não vai ser, não. É só uma gripezinha, uma sinusite. Quantos a gente não já escutou? O problema do Covid é que ele é uma doença, certo? Que ela ataca o sistema nervoso central. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem o comprometimento pulmonar, mas ela ataca os vasos sanguíneos e ela ataca o sistema nervoso central. Então, às vezes, o paciente está bem, ele não sente que está cansado, ele sobe... só que na hora que ele vai dar uns 3 passinhos, ele começa a ter a falta de ar. Aí é quando ele vai para o hospital. Mas não é feito uma asma. Você não tem uma falta de ar que é progressiva. Tipo, você está lá cansado e está aumentando. Porque você, quando está cansado, você até parado, você fica cansado. Você não sente isso. Na hora que você vai fazer o esforço, é que você sente cansado. Aí você vai para o hospital, está lá, saturação 91, 92. E vai de novo e vai olhar de novo. Por quê? Ele tem alguma alteração que ele faz com que ocorra no sistema nervoso central, onde regula essa saturação. Então, não necessariamente ele ataca o pulmão. Ele ataca, sim, mas ele dá esse descontrole no sistema nervoso central, que faz com que ocorra, o paciente ele não sente que está cansado e continua vivendo normal. Aí vai fazer um esforço pequeno, começa a cansar. Vai para o hospital, já está com um comprometimento grande. Esses jovens e esses adolescentes que, infelizmente, estão chegando ao ponto de ir para a UTI, como é que a senhora vê essa questão das sequelas que podem ficar neles e como eles podem se reabilitar? Eles podem ter uma chance melhor do que os idosos pela questão da idade ou a Covid ela acomete todos de igual forma? Olha, há mais ou menos uns 3 meses, um médico, ele
ele entrou, ele é anestesista, ele botou todo o sofrimento dele nas redes sociais. Ele é anestesista, a esposa ela é endocrinologista. 39 anos, 2 filhinhos pequenos. A gente fez uma campanha, isso ele é de Goiás, esse rapaz. Ele teve que ir para a ECMO, a mesma coisa que Paulo Gustavo fez. Eu mostrei até para alguns pacientes que viram, porque eu tenho o Instagram dele. É Meus Nervos. Ele mostrou, quando ele foi para a ECMO, a mulher pedindo dinheiro para fazer uma rifa, para conseguir dinheiro, porque cada diária de ECMO é uma fortuna. E o plano de saúde não cobre. Aí, o que foi que aconteceu? Ele agora está na fase de recuperação. Ele começa a perder uma perda muscular, uma fraqueza muscular, vai ter dificuldade para andar, porque ele fica muito tempo deitado, né? Não vai ter as trocas gasosas suficientes, ele fica bem fraco, ele ficou bem emagrecido, sabe? E aí precisa. E ele deixou bem claro, o que eu achei mais interessante foi que ele disse que na vida dele de médico, ele disse que nunca deu tanto valor para a equipe multiprofissional. O que seria a equipe multiprofissional? Físio, fono, terapia ocupacional, para ele retornar à vida dele. Entendeu? Então, assim, não é você pegar e dizer assim, ele tem 39 anos, ele passou 3 meses entubado na vida e a morte, e graças a Deus ele venceu. Está com a consciência tranquila, está com a cabeça boa, porém, as sequelas dele, ele agora está começando a andar, quase 1 mês depois que saiu do tubo. Certo? Então, assim, a recuperação depende muito, porque esse vírus é uma coisa, como eu disse a você, você pode ter o maior... a pessoa mais sabida do mundo, mas ninguém sabe 100% tudo. Então, pode ser que um idoso ele tenha e não tenha tantas sequelas, mas um mais novo pode acontecer, de ter e precisar de equipe multiprofissional, como se fosse um paciente que tivesse tido um AVC, entendeu? Ele fica muito, porque precisa de reabilitação. Muito debilitado, né? Precisa de reabilitação. A gente vê aquelas cenas das saídas do hospital, a pessoa não sai nem andando, né, doutora? Na cadeira de rodas justamente por conta dessa fragilidade. E fraqueza muscular. Às vezes, alguns eles são traqueostomizados, então precisa para retornar à fala, tudo isso. Então, precisa de uma equipe multiprofissional para tomar conta deles. Quem é pai e mãe se preocupa bastante com seus filhos, né? E como a senhora é pediatra, eu quero tocar bastante nesse assunto também de crianças e adolescentes, com relação à volta às aulas e o que se debate muito com relação a isso. Se é momento para voltar, se não é. E se essa escada ela pode ter um regresso. Porque que a gente viu no início da pandemia? Os jovens que se contaminavam e levavam o Covid para casa e contaminavam os idosos. Isso pode se inverter agora com relação às crianças? O que aconteceu na Inglaterra, nessa segunda onda, foi o seguinte... Eles começaram a botar as crianças para a escola. E as crianças começaram a se contaminar. Eles não tinham ainda essa segurança de vacina, né? Aí, o que acontece? Eles voltaram e eles tiveram a segunda onda. Entendeu? Então, assim, não tem como a gente ter certeza. Por exemplo, os pequenininhos, você sabe que criança pequena, eles se tocam muito, eles se brincam muito. Como é que vai evitar dela? Como controlar? Já os maiorzinhos, tipo 9, 10 anos... 8, entendeu? Ele já tem esse controle, entendeu? Eu coloquei minha filha para voltar para as aulas, tinha que ter um ambiente, as bancas são separadas, eles não estão tendo recreio, certo? O bom de você ter a convivência é porque essas crianças elas estão ficando muito presas dentro de casa. Isso aí está atrasando muito, tanto a parte educacional quanto a parte de desenvolvimento da criança, porque ela não vai ter contato com outras crianças, ela vai ficar presa e não vai ter o contato. Então, um maiorzinho dá para você botar ele para ir para a escola, se não tiver algum fator de risco, uma asma, algum outro tipo de doença. Agora, criança pequenininha que se pega muito, fica brincando, é prudente que as creches e as escolas tenham um maior cuidado com elas, porque elas se tocam muito e elas ficam brincando muito. E aí, o que acontece? Você bota seu filho para ir para a escola, é melhor para a sociabilidade dele. Porque o que está acontecendo? O que eu estou pegando muito lá no consultório? É as crianças que estão depressivas, ansiosas. E, quer dizer, você vai ter o outro lado de deixar essa criança em casa. Eu estou com criança que eu tenho que passar antidepressivo. Entendeu? Por quê? Porque ela fica com medo. Aí eu disse, mãe, evite botar notícias ruins. Porque o que a gente vê muitas vezes na internet, no telefone, na televisão, é só notícia ruim.
E aí, a criança que já está com a cabecinha já mais, vamos dizer assim, mais avançadinha, ela vai ver e vai achar aquilo ali triste. E como está sozinha em casa, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para brincar, é complicado. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço a você o carinho de sempre e a sua audiência. Todo sábado aqui ao meio-dia na tela do canal 22.1. Sempre lembro dos nossos apoios. Conosco, a AESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Lembro das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e também o site da TV LW, www.tvlw.tv.br. Lá estão todos os Saúde em Evidência para você acompanhar e assistir o seu preferido. Doutora Cristiane, a gente vai acompanhar mais uma participação agora, que é do doutor Álvaro Neves. Ele é secretário de saúde aqui da cidade de Arco Verde, vai falar um pouco a respeito desse nosso tema de hoje e também a respeito da vacinação desses grupos. Doutor Álvaro, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. Eu quero saudar também a todas as pessoas que assistem ao programa Saúde em Evidência. De fato, Tiago, isso não é novidade para ninguém. A comunidade científica e a OMS têm falado sobre esse aumento, né, no número de casos da Covid-19 dos jovens, das pessoas que estão ali na faixa etária entre 18 e 40 anos, estão sendo mais acometidas nesse momento. Isso se dá talvez por inúmeras variáveis, não é? Diga-se de passagem também que a comunidade científica também tem estudado, tem avaliado, afinal de contas é uma doença nova e por se tratar de um vírus novo, a todo tempo, a todo momento existem pesquisas e estudos para entender melhor essas complexidades e essas variáveis também. Mas há de perceber aí que também o grupo de idosos, né, que estava ali na faixa entre 60, 70 e 80 anos, que era considerado no primeiro momento da pandemia como o grupo mais vulnerável por se tratar de idosos e com comorbidade, deixou de ser aí esse grupo, na verdade, mais afetado. Isso por inúmeros fatores, não só talvez pela mudança do vírus, a gente sabe hoje que existem algumas cepas circulando no Brasil e no mundo, mas também a vacinação. Esse grupo passou a ser vacinado. E agora nós temos uma preocupação que é essa população mais jovem que está sendo acometida e, diga-se de passagem, com uma velocidade assim gigantesca. Bom, quanto à questão da previsão da vacina para esse grupo, é importante destacar que essa celeridade depende do quantitativo de vacinas que o governo federal vai disponibilizando. Afinal de contas, o responsável por essa administração chama-se governo federal, Ministério da Saúde. E o governo do estado recebe aí essas doses e, em contrapartida, pactua isso com os municípios.
Então não dá para fazer uma previsão concreta com relação à data de quando esse grupo estará sendo vacinado. Creio que na maioria dos estados e cidades a faixa etária está aí na casa dos 60 anos, pelo menos é o que vivenciamos no estado de Pernambuco, né, na sua totalidade. Mas provavelmente nos demais estados e municípios do país deva ser a faixa etária que está permeando aí a vacinação. E eu também quero aproveitar e destacar aqui uma informação muito importante para a população, para que a população entenda como funciona o processo de vacinação, quais são os critérios. É importante que as pessoas entendam como funcionam esses critérios. Na verdade, não é o município que determina os critérios. Quem determina o critério é o Estado com as suas pactuações, tá bem? E quando a gente fala o Estado, não é? O Estado recebe essas doses do governo federal e estabelece, de acordo com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, esses critérios e repassam para os municípios. O que isso significa? Que hoje nós temos 3 categorias para essa vacinação, que é os idosos, tá certo, com as respectivas faixas etárias, e nesse momento estamos na faixa etária de 60 anos, mas também estamos fazendo outras faixas etárias, porque não existe uma regra, uma condição do governo do estado que para abrir uma nova faixa etária precisamos terminar outra. Na verdade, sempre abrimos uma nova faixa etária, mesmo deixando uma outra faixa etária pendente. Na verdade, esse processo vai acontecendo naturalmente à medida que vamos recebendo as demais doses, tá? Então, estamos no grupo de idosos, e essa é uma categoria. A outra categoria são os trabalhadores de saúde. E agora a terceira categoria mais recente, que são as forças de segurança. Então, são essas 3 categorias que hoje nós estamos vacinando, pactuados com o governo do estado. Então, se uma outra categoria solicitar e desejar, que eu entendo, estamos naquele momento de que é preciso para todos vacina, e a gente entende isso, e outras categorias como educação, não é? Como as pessoas que trabalham, por exemplo, no sistema urbano de limpeza e querem, desejam se vacinar, e eu considero que isso seja legítimo, mas o município não pode fornecer ao seu bel prazer, ou seja, para satisfazer apenas uma necessidade do município. Na verdade, precisamos seguir a regra do município. Recebemos o ofício, claro, de todos aqueles que querem se vacinar, mas só podemos destinar essa vacinação para os grupos definidos, acordados com o estado de Pernambuco. E hoje são essas 3 categorias: idosos, trabalhadores de saúde e forças de segurança. Mas desejamos que em breve o governo federal possa se manifestar junto com o governo do estado e destinar mais vacinas para toda a população. Essa é a nossa esperança. É com isso que nós estamos contando e vamos torcendo para que com mais rapidez e com mais celeridade possamos vacinar toda a população, porque hoje essa é a forma mais adequada de combater o vírus, além daquelas que nós já conhecemos, como lavar bem as mãos, usar álcool em gel nas mãos, higienizar bem as mãos, usar máscara, evitar aí aglomerações e, se possível, ficar em casa. Boa sorte a todos. Bem, doutora, sorte mesmo, né? Precisamos muito e a gente ainda fica atemorizado com essa questão dos grupos, né? Pelo que tudo indica, as pessoas mais jovens e as crianças vão ser os últimos a serem vacinados. Aí é como ele falou, todo cuidado é pouco. Então, a gente não pode, mesmo que você tenha sido vacinado, não quer dizer que você esteja protegido. E você também pode contaminar outras pessoas. Então, não quer dizer que eu vou ter que tirar a máscara porque eu tomei a vacina. Não. Eu tomei a vacina, mas eu tenho que me cuidar e tenho que cuidar do próximo, porque eu posso ser um transmissor para a próxima pessoa. Então, como eu disse, todo cuidado é pouco. Máscaras, uso do álcool em gel, as mesmas coisas. E a vacina, ela, como eu falei, ela tem um fator protetor. E a maior parte dos trabalhos, elas indicam que ela evita a forma grave. Aí, por exemplo, a gente vê muito na televisão, fulano tomou a vacina, porque tem muita coisa contra a vacina. Tomou a vacina hoje. Aí amanhã, ele pegou Covid,
depois de 4 dias. Mas ele não tinha anticorpo porque ele não formou o anticorpo ainda, entendeu? Então, assim, ele pode ter pego uma cepa perigosa, uma cepa mais virulenta, e aí isso aconteceu. Nós temos mais uma participação no programa de hoje, que é a participação de sempre do Dr. Pedro Gabriel, sempre com as suas orientações e a sua explanação maravilhosa. E eu chamo o doutor para conversar conosco nesse Saúde e Evidência. Doutor Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. Olá, ouvintes da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, no século XVIII, os irmãos Grimm, 2 dos maiores fabulistas que esse planeta já viu, escrevem uma fábula de curiosa atualidade. Eles imaginam a cidade de Hamelin, situada na Alemanha, em uma data hipotética do ano de 1284. Nessa fábula, a cidade teria sido tomada por ratos. Sim, uma epidemia, semelhante à que estamos vendo hoje. Só que esses cidadãos eles podiam contar com a ação mágica de um flautista que chegara à cidade com seu instrumento, se propondo a arrastar para bem longe essa peste de ratos que assolava Hamelin. Tendo exercido o seu métier, tendo cumprido a sua promessa, a cidade não oferece ao flautista a sua paga. E como castigo, ele repete o seu canto encantado e, ao invés dos ratos, leva para fora da cidade as crianças, os filhos de Hamelin. E conclui a fábula: Hamelin é uma cidade sem ratos, porém sem filhos. Essa fábula, Tiago, possui uma atualidade impressionante, visto que as últimas notícias nos dão conta do aparecimento de uma variante do coronavírus que tem atingido preferencialmente os jovens e com uma força e uma rapidez nunca vista e impressionante, inclusive aos olhos dos maiores especialistas. Fala-se inclusive de necessidades de internamentos e até intubações, às vezes com poucos dias e em alguns casos 24 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas. Por certo, Tiago, uma notícia como esta tem o poder de trazer ainda mais ansiedade, ainda mais angústia para as pessoas que nos assistem, que certamente não vem a hora de que tudo isso passe. Na experiência de perder um filho, há algo de antinatural, há algo de completamente fora dos planos. Perder um filho, diz o poeta Giuseppe Jaroni, muito famoso lá pelos anos 70, perder um filho é encontrar a morte. Perder um filho quando já grande e forte podia amparar, compensar, mas nesse instante, ao invés de uma criatura bonita, sorrindo, se vê uma mãe aflita que ainda se volta para abençoá-la. As relações, Tiago, entre pais e filhos, segundo Sigmund Freud, no texto de 1933, As Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise, de todas as relações possíveis, são aquelas mais despidas de ambivalência, são aquelas mais genuínas, são aquelas mais puras, são aquelas cujo aviltamento por meio da doença e da morte causam os piores sentimentos. Na verdade, Tiago, nada tem sido fácil nos últimos tempos. A angústia tem sido um sentimento presente e é importante que a gente o distingua do temor. O temor se dirige a questões objetivas que estão à nossa volta. A angústia é sempre algo que vem de dentro. É um sentimento inconsciente, é algo que, segundo Jacques Lacan, não engana, aponta para um ponto de dissolução, onde o nosso desejo ele manca, ele claudica. A angústia é o sentimento de que a gente está a um passo de se dissolver, de se diluir, de não mais estar. Entretanto, Tiago, se há angústia, há também as demandas e exigências da vida, a grande vida à nossa volta, que requer que apostemos as nossas fichas na esperança, no amor e no trabalho. Essas duas experiências, Tiago, do amor e do trabalho, eram, aliás, para Sigmund Freud, o grande termômetro da necessidade de uma ajuda profissional, de uma escuta especializada. Se nós estamos impedidos de amar, e amar aqui confunde-se com viver bem, e se estamos impedidos de trabalhar, e eu não me refiro aqui aos impedimentos físicos, que lamentavelmente são ainda necessários, mas me refiro ao impedimento interior, a uma falta de ânimo generalizada, então está sim na hora de pedir ajuda. Agarre-se à esperança, da maneira que você puder, não tenha medo de pedir ajuda e fazer da palavra o seu grande caminho de salvação. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, profissionais de saúde mental estão prontos para lhe ouvir no momento dessa perda de um filho, de uma filha, mas também de uma mãe, de um pai, na expectativa dolorosa de que algo possa acontecer. E deixo, Tiago, essa última mensagem para as pessoas que nos ouvem na forma de um apelo. Na fábula dos irmãos Grimm, lá do século XVIII, fábula que se passou supostamente no XIII, a cidade padeceu do seu luto
porque não foi capaz de pagar o preço. O remédio é amargo, mas tem que ser tomado. Precisamos ainda de isolamento, de álcool em gel, de máscaras, até que chegue a vacina e alguma outra solução que eventualmente apareça. E até lá, precisamos pagar o preço. Precisamos ainda manter alguma distância daqueles a quem amamos, reinventar o nosso trabalho, reinventar a nossa maneira de amar. Te passo a palavra, Tiago, com meu sorriso e a minha esperança de que muito em breve teremos atravessado tudo isso. Bem, doutor, esperança, né? Esperança sempre e pensamentos positivos, como a senhora falou em algum bloco anterior aqui que a gente estava comentando, preservar as crianças, principalmente dessas notícias ruins, de tudo que está em volta desse noticiário, né? Eu lá em casa, eu vou dar meus exemplos lá em casa. Existe Globoplay, existe Netflix, tudo infantil. A Disney, então é tudo coisas que a gente tem que botar para a criança esquecer e a gente deixar a TV aberta para que elas não tenham tanto contato. E o adulto também, eu já vejo gente que chega angustiado, digamos que está tendo Covid quase toda semana, achando que está porque viu uma notícia ruim. E a depressão é uma coisa, você fica trancado dentro de casa, você entra em depressão. Então, a gente tem que pedir muita força a Deus, principalmente, e ter o discernimento de quando pudermos pensar em coisa ruim, a gente sempre pensar em coisa boa, entendeu? Pensar assim, a gente vai sair dessa, a gente vai estar abraçando todo mundo, a gente vai estar beijando todo mundo, vamos voltar para as festas e acreditar que isso será em breve. Ainda com relação às crianças, tocando mais uma vez nesse assunto, doutora, o que a senhora já viu no consultório com relação aos cuidados dos pais? A senhora falou a respeito de já ter presenciado isso, mas existe esse temor, esse receio, existe essa preocupação que essas crianças, filhos desses pais, sejam acometidos pela Covid e porventura cheguem a esses casos graves? Tem alguns até que deixaram de frequentar o consultório com medo de vir para o consultório. Porque eles até do consultório eles têm medo, e da emergência também. Entendeu? E eles ficam muito nervosos, isso também passa para a criança. Então, a gente tem que botar na cabeça que a criança é um pedacinho da gente. Se a gente tem muito medo, aquilo ali também vai fazer com que essa criança também tenha medo. Então, a gente tem que ter todo cuidado com a gente, para a gente ter uma cabeça boa e também passar essas coisas boas para as nossas crianças. Esse lado psicológico é fundamental também, né, doutora? Com certeza, sempre. Isso afeta também imunologicamente a criança, né? Isso é verdade. Questão de alimentação também, doutora. A gente vê que essas crianças que estão em casa ansiosas estão sofrendo também com esses distúrbios alimentares. Eu nem vou falar da obesidade, né? Porque, como você sabe, o fato de ficar em casa, a gente ficar pedindo comida pelos deliveries, né? Isso faz com que as crianças engordem. A gente engorda, as crianças também vão engordar, né? E fica parado, não pode fazer uma natação, não pode fazer uma atividade física, e essa criança vai terminar também tendo obesidade. Como distinguir, doutora? A gente fala muito, toca muito no assunto, vê sempre o noticiário falando, mas como distinguir quando a criança tem os sinais de um espirro, de uma gripe, de uma alergia ou não, e como proceder para que, por exemplo, seja feito um teste numa criança, por menor que ela seja? Como vamos dizer, o teste do Covid, aquele do nariz, que é o SUAB, eu só faço se a mãe se acordar comigo. Tipo, a criança está com sintoma, mas tem pessoas idosas dentro de casa, ela tem medo que a criança passe para ela. Aí eu sento com a mãe, eu digo, você quer fazer o exame? Porque ele teve febre, nariz entupido. Se for um paciente alérgico e não tiver tido febre, só for um sintoma gripal, a gente já sabe como evoluir, porque a gente já sabe quem é o paciente e sabe como o paciente vai evoluir. Mas, se for um paciente que ele tenha pessoas idosas dentro de casa, eu oriento a tentar fazer o SUAB nasal. Se for uma coisa que esteja muito gritante, assim, geralmente eles pedem para fazer os pais. É engraçado, porque eu já fiz incômodo, o exame. Né? Eu já fiz esse exame, ele é muito ruim, né? Mas eu digo, olha, o exame, ele é um exame que ele machuca, mas se você quiser fazer, a gente pode fazer. E como proceder com essa criança em casa com relação aos cuidados a partir do momento que ela é diagnosticada com a Covid? Geralmente, quando a criança pega, as outras pessoas da família já devem ter pego, né? Se for uma criança
vamos dizer, de 5, 6 anos, ou então não pode largar dos pais e também nem pode ficar tirando essa criança do contato das outras. Geralmente, quando pega a maior parte da família toda. E o cuidado as mesmas coisas. A separação, se os pais não forem diagnosticados, eles vão usar a máscara. Por exemplo, uma recomendação da Sociedade de Pediatria para bebê que amamenta e a mãe está com Covid. A gente sabe que ela passa pelo leite materno, mas antes da mãe ter o Covid, ela vai formar o anticorpo e vai passar para o bebê. E isso faz com que a criança, vamos dizer, tenha uma imunidade, que ela fique um pouco imunizada, porque vai sair pelo leite materno. Porém, a criança que ela tem, por exemplo, ela tem que amamentar ele de máscara, entendeu? Essa é a recomendação da Sociedade de Pediatria. E em relação aos maiorzinhos, se o pai não tiver nenhum sintoma, máscara também. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre nesse encontro que temos toda semana. Trago para você os nossos apoios. Conosco a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Doutora Cristiane, trazendo essa questão do tema jovens que a gente está falando, alguns jovens já foram imunizados, já foram vacinados. Esses jovens que fazem parte dos grupos que foram prioritários, profissionais de saúde, profissionais de segurança, esses já tiveram a oportunidade de serem vacinados. Pergunta, a vacina garante a imunização deles? Eles estão livres de pegar a Covid-19? Ou como é que funciona a imunização dessas pessoas que se vacinaram? A gente sabe que essas vacinas, como eu falei anteriormente, elas são utilizadas para essa primeira mutação, primeiro vírus, primeiro vírus que a gente pegou. Então a gente tiveram várias variantes. Então a gente não tem como garantir, porque cada vacina, tanto que existem milhões, ela trabalha um tipo da parte do vírus. Ela não trabalha o vírus todo, porque não existe isso. A gente só trata o que a gente acha que pode, e ele pode mudar uma parte que nessas vacinas não tenha. Então, todo cuidado é pouco. Certo? Então, assim, até agora a gente não tem uma vacina 100% eficaz. Mas essa vacina que estão saindo, que elas saem agora, elas protegem das formas graves. Então, quer dizer, é muito importante a gente se cuidar e evitar. Primeiro, a gente evitar ter o contato com o vírus, que é, no caso, fazer o asseio, usar o álcool, usar sempre a máscara, certo? Os protocolos, né? E evitar também as aglomerações. Então, a gente sabe que, eu tomei a vacina, eu vou para uma balada. Não pode, porque isso aí vai fazer com que aumente mais o risco de você pegar, e você pode pegar uma forma grave, porque a gente não sabe como é que está. E existe também o risco de reinfecção, doutora? Em relação à reinfecção,
não temos como comprovar. Só se a gente fizer o primeiro exame, certo? Na hora que eu tive Covid, eu fiz um estudo genético. E depois, eu com 2 meses, eu peguei Covid de novo. A gente não sabe se é da mesma variante ou se vai ser de outra, porque você tem que fazer o primeiro exame e depois fazer o segundo. E, geralmente, esses exames genéticos eles são muito caros. Assim, um mapa completo, então, no caso, um mapa, bem, né? Mapa genético do vírus. Nem todo mundo faz. Pergunta que não quer calar também é com relação às crianças. Né? As de crianças, novo. A gente sabe que quem é pai e mãe, como a gente já tem falado, tem essa preocupação. Vacinação para as crianças, doutor. É a pergunta que eu falei, eu até botei no meu Instagram, que na época os pacientes, as mães ficaram muito loucas querendo saber, né? Que são as 2 grandes dúvidas. As lactantes, que são as mulheres que amamentam, e são as crianças. Então, até, vamos dizer, hoje, não tem nada certo para dizer assim, estamos garantindo que essas crianças vão tomar a vacina e não vão ter sequelas. Está fazendo um trabalho em alguns lugares do Brasil com a Coronavac. E os resultados eles estão sendo muito bons. Não sei se vão ser liberados agora, né? Como falou, a gente está naquela fase ainda de adaptação e tem as faixas etárias. Então, assim, para chegar nas crianças vai demorar um pouquinho. E a gente tem que cuidar dos nossos filhos, né? Sempre. Até lá, manter todos os cuidados. Tem que manter todos os cuidados. Mas, assim, existem trabalhos com a Coronavac. Em relação às lactantes, como eu falei, e grávidas, porque geralmente é esse que eles falam, né? Dizem, eles podem tomar. Eu já vi pessoas que estão amamentando e tomou a vacina porque são profissionais de saúde. E teve criança que teve efeito colateral e teve criança que não teve nenhum efeito. Mas não tem nada comprovado cientificamente. Tem que ter cuidado também com a medicação, né, doutora? Automedicação para essas crianças com esses sintomas, né? Pois é, tem que ter todo um cuidado. Porque, às vezes, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí, quando vê, o menino já está... Não é nem Covid, é uma pneumonia. Né? Tem que ter cuidado com isso. Aí acha que é Covid, toma uma medicação lá e não procura o serviço específico. Doutora Cristiane, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, agradecer também à Faculdade de Medicina do Sertão pela sua presença aqui. Eu quero deixar o espaço para que a senhora fique à vontade para as suas considerações finais, mandar os seus abraços. Tá certo. Minha turma da faculdade me pediu para eu desejar um abraço para todos, né? O grupo de habilidades médicas, tá certo? Um abraço para todos. Eu quero também desejar que a gente tenha mais esperança, né, como a gente tinha falado, ter muita fé para não deixar cair, porque o que está tendo de pessoas com depressão, pessoas que estão desanimadas, porque tem todo um contexto, além do psicológico, tem um contexto econômico. E aí tem muita coisa que está por trás e a gente não tem como evitar. Ou aglomera ou vai trabalhar, ou não vai trabalhar, né? Tem muitas coisas que estão envolvidas. Então, assim, temos que ter a esperança e a fé para que as coisas comecem a melhorar. E a gente só melhora se a gente continuar ainda com esse distanciamento e com essas outras condutas que a gente sempre teve. Obrigado, doutora, mais uma vez pela sua presença. Agradeço a você também, o carinho da sua audiência. Lembro que o programa fica disponível nas nossas redes sociais e também no site da TVLW, www.tvlw.tv.br. Agradecer a nossa equipe, o Arne Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.